Fala aí, galera, sejam todos muito bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 22 e o capítulo 23, que falam sobre o período joanino e também sobre o primeiro reinado, né? Aí, até eles fazerem a Constituição de 1924, beleza? Então, no contexto histórico, né? Nós sabemos que em 1807 as tropas francesas, né, napoleônicas, né, invadiram Portugal e o príncipe regente português Dom João ele teve de sair de Portugal e toda a sua corte e vir para o Brasil, chegando aqui em 22 de janeiro de 1808. A família real chegou ao Brasil dando início aí ao período joanino. O governo português ele se instalou no Rio de Janeiro e durou aí de 1808 a 1821. É importante também dizermos que ele primeiro foi para Salvador, ficou em Salvador, onde ele assinou o tratado aí de abertura dos portos brasileiros, e depois ele veio para o Rio de Janeiro, beleza? Então, vamos fazer aqui um resumo para você poder entender exatamente o que aconteceu, tá? As realizações de Dom João em 1808, né? Dom João ele decretou uma lei que estabeleceu a abertura dos portos, como eu já falei também, né? Estava falando que ele abriu os portos aí para as nações amigas, tá? A principal beneficiada dessa lei foi a Inglaterra, tá? Os laços que existiam, laços comerciais de Portugal com a Inglaterra, beleza? Então, em 1808, ele cancelou a lei que proibia o estabelecimento da indústria no Brasil, abrindo as portas também para novos comércios ou novos negócios no Brasil, tá? E também propôs aí a assinatura do tratado comercial com a Inglaterra, favorecendo a entrada e comercialização dos produtos manufaturados ingleses no Brasil. Entre esses tratados assinados em 1810, podemos falar aqui do Tratado de Comércio e Navegação e o Tratado de Aliança e Amizade, né? A instalação do sistema administrativos e jurídicos do Rio de Janeiro, como também com a criação de tribunais e ministérios. A estruturação econômica com a fundação do Banco do Brasil e também a Casa da Moeda. Investimentos na área da educação e também na cultura, né, foram muito priorizados por Dom João, tá? Com a criação da Escola de Medicina, no Jardim Botânico e também a Biblioteca Real, a Academia também Real de Belas Artes e também a Imprensa Real. Em 1815, com o Congresso de Viena, houve a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal. Dessa forma, o Brasil ele deixou oficialmente de ser uma colônia, acabando com os laços coloniais que existiam com o Brasil, com a metrópole e a colônia que era o Brasil. Nesse sentido, podemos destacar aí também a instalação da indústria de ferro em Minas Gerais e também São Paulo. Nós temos o Brasil começando a crescer e se desenvolver nesse período joanino. Várias mudanças aconteceram. Lá em 1815, como eu falei, nós temos, com o fim aí da era napoleônica, nós temos a reunião lá do Congresso de Viena, que realmente trouxe para o Brasil um benefício muito grande. Após a expulsão dos franceses e também na sequência disso, né, a Revolução Liberal do Porto, as Cortes de Portugal, composta aí por 205 deputados, passaram a exigir o retorno de Dom João para Portugal. Em abril de 1821, com receio de perder a coroa, Dom João ele resolve retornar a Portugal. Seu filho Dom Pedro fica no Brasil como príncipe regente. Com o retorno de Dom João para Portugal, as cortes de Portugal pretendiam recolonizar o Brasil. Porém, Dom Pedro I
seus partidários brasileiros emancipacionistas não desejavam mais o domínio português. Foi então que se formou o Partido Brasileiro, grupo composto basicamente por integrantes da elite que se aproximaram de Dom Pedro para lutar a favor da independência do Brasil. Fato que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. Podemos dizer de forma simples e assertiva, né, na verdade, que as mudanças que ocorreram no período de Dom João, né, as mudanças que foram modernizadoras, impetradas aí por Dom João no Brasil, favoreceram em muito o desenvolvimento de um forte sentimento de identidade nacional no Brasil, além de desarticular a estrutura colonial que já estava estabelecida na metrópole desde o início da colonização. Esses elementos eles foram fundamentais aí para o processo de transformação até chegar na independência do Brasil. O período joanino ele foi uma época de avanços no Brasil, principalmente na área da educação, cultura, administração pública, e também, por outro lado, o Brasil ele sofreu forte influência, interferência direta da Inglaterra na área econômica. Vale a gente falar aqui que muitas medidas tomadas por Dom João no Brasil criou condições favoráveis para o surgimento do processo de independência, tá bom? Então, falando sobre esse processo da independência, nós tivemos aí a exigência eles pediram a exigência, depois de Dom João ter chegado lá, a exigência da ida de Dom Pedro, quando Dom Pedro se negou a isso, né? E se negou a cumprir algumas leis que estavam sendo estabelecidas, o Dom Pedro se viu. Então, falando aí sobre a regência de Dom Pedro, né, sobre como Dom Pedro ele passou a governar, o Brasil, ele durante esse período, né, nós temos lá a Revolução do Porto, né, a exigência de pedir Dom Pedro para que ele volte a Portugal. Pedidos esses que não foram atendidos, tá? Dom Pedro I ele passa a governar o Brasil durante aí, início aí de 1822, a partir da independência. O Brasil é um país novo, não tinha estrutura, não tinha nada ainda, tá? O Brasil ele se torna um reino independente, mas a independência do Brasil, é importante nós citarmos que a independência do Brasil foi reconhecida pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, mas o Brasil ele se tornou independente a partir do pagamento de uma indenização a Portugal. O Brasil ele não se tornou independente através de uma luta, uma geração assim de um sentimento de nacionalidade, algo assim do tipo, não. O Brasil, a independência do Brasil não inseriu ninguém, não inseriu os pobres, não inseriu os negros, não houve uma inserção dentro dessa construção de um novo país, de um novo estado, né, de um país. Não houve isso no Brasil. E aí, o que acontece? Muitas pessoas não estavam inseridas nesse processo da independência. Os pobres nem sabiam o que era independência. Mas o Brasil pagou aí essa indenização. Nós vemos aí o início da nossa dívida externa, tá? Com a Inglaterra houve esse pagamento aí, né, com a Inglaterra. E Dom Pedro ele começa a unir forças ali para começar a organizar o país, a organizar esse Estado que estava em formação, tá? Como que ele começou a fazer isso? A organização nacional aí do Estado brasileiro, né? Ele começou através em 1823, quando os parlamentares brasileiros eles começam a criar e a costurar a Constituição. Sendo que a Constituição ela tirava poderes de Dom Pedro I. A Constituição ela retirava alguns
algumas prerrogativas do imperador. E Dom Pedro I, ele, não satisfeito com essa Constituição, o que ele fez? Essa Constituição uma característica dela, tinha até o nome de Constituição da Mandioca, né? Porque essa Constituição, ela, para a pessoa votar, né, quem só poderia votar quem tivesse um número X de valor de posses em mandioca, tá? Então, essa Constituição ficou chamada até de Constituição da Mandioca, mas ela foi revogada aí. Aliás, ela nem foi assinada por Dom Pedro, ela simplesmente Dom Pedro não quis, ela se negou, né? E o que ele fez? Ele mandou fechar o Congresso. Em 1823, né, Dom Pedro, ele, aproveitando aí uma crise, né, entre os deputados do Partido Brasileiro e do Partido Português, ele fechou a Constituinte e 4 meses depois, Dom Pedro ele outorgou uma Constituição, né, colocou a Constituição de cima para baixo, ele impôs essa Constituição, uma Constituição para o povo, tá? E no dia 25 de março, de 1824, foi a cerimônia na Catedral do Rio de Janeiro, onde o imperador jurou obedecer à Constituição, jurou obedecer à nova Constituição. Professor, e aí, quais eram as características dessa Constituição? Primeira coisa que a gente tem que dizer aqui, que a Constituição ela separava os poderes do Estado em 4: poder executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador, que ficava entre os 3 poderes, sobre os 3 poderes. Tá? O poder moderador, ele era a persona do imperador. Tá? O poder legislativo fazia as leis, o executivo executava, o judiciário, ele julgava essas leis, mas quem indicava os presidentes dessas casas e também dos conselhos era o imperador, tá bom? O imperador Dom Pedro. Então, ele tinha o poder, tá? Ele tinha o poder nas suas mãos. Então, a Constituição, né, o poder, querendo ou não, estava na mão de Dom Pedro I, beleza? Sobre a história 2, nós vamos falar sobre a Revolução Industrial, sobre as características, né, as características socioeconômicas, e vamos falar sobre a independência da América Inglesa, beleza? Então, para a gente não ficar, não fazer o vídeo ficar muito longo, né, nós vamos diretamente ao assunto, tá? Então, a Revolução Industrial ela ocorreu na Inglaterra na segunda metade lá do século 17, tá? Foi o início aí do capital, o início aí da afirmação do capitalismo, tá? E pondo fim aí no processo de feudalismo que existia na Europa. Foi também o processo onde se desenvolveu as técnicas que vieram substituir o meio de produção moderno, tá? As principais consequências da Revolução Industrial foram a migração populacional, né, o que a gente chama de êxodo rural, tá? Porque as pessoas começaram a sair do campo para a cidade, provocando aí uma forma de aumento da população urbana, gerando também o desenvolvimento das cidades. Esse deslocamento grande de massas, né, sem qualificação, fez com que muitos ficassem em condições miseráveis de trabalho e se submetendo também a grandes jornadas trabalhistas. Os artesãos que antes ditavam o seu ritmo de trabalho, agora eles brigam para se submeter à disciplina das fábricas. E também eles passaram também a sofrer a concorrência das mulheres e crianças que também desenvolviam seus trabalhos nas fábricas. Na indústria têxtil do algodão, as mulheres elas formavam mais da metade da massa trabalhadora. Crianças começaram também a trabalhar aos 6 anos de idade, por aí, né? A partir dos 6, 7, 8, as crianças trabalhavam. Não havia garantia nenhuma contra acidentes e nem indenizações. Nada do que nós temos de lei trabalhista ou de... Não estou aqui dizendo que a lei trabalhista é boa ou que é ruim, mas não havia nenhuma regulamentação entre as partes,
tá? Em consequência, nós temos aí o fortalecimento do poder econômico, social e político das grandes empresas e dos grandes empresários, que pagavam baixos salários e para explorar aí essa força de trabalho, tá? A mecanização também tomou conta do meio de produção, tá? Do método de produção, e fazendo com que a produção ela se tornasse mais eficiente. E também com a aplicação de novas técnicas no campo e na indústria, os produtos passaram a ser industrializados, os produtos passaram a ser produzidos mais rapidamente, barateando o preço e estimulando o consumo. Por outro lado, também o aumento também do número de desempregados cada vez mais aumentava, né? Porque as pessoas eram substituídas por máquinas. As máquinas foram substituindo aos poucos a mão de obra urbana. Ocorreu também uma enorme expansão aí do comércio e foi fortalecido pela melhoria das rotas de transporte. A aplicação de novas invenções de meios de transporte terrestre, marítimos também influenciaram o acesso à mercadoria cada vez mais distante, gerando assim uma ampliação da dimensão dos mercados a serem alcançados, tá? O que acontece? Dentro desse contexto que nós temos aí de grande industrialização, né, do processo de industrialização, e que nós temos como característica o aumento da produção, a velocidade, o barateamento do produto. Isso tudo fez com que os produtos, na verdade, ele fez com que nós tivéssemos uma mudança total dentro do processo de produção, de venda e também da mão de obra utilizada nesse trabalho, tá bom? Essas mudanças, né, provocaram dentro da Inglaterra grupos a favor e grupos contra, tá? Mas aqui nós vamos falar dos grupos que eram contra, né? Ou até mesmo eles queriam algumas alterações, né? Como por exemplo o ludismo e o cartismo. Então, falando aí desses dois movimentos, por exemplo, o ludismo ele teve a atuação, né, destacada no período de 1811 a 1816. E a estratégia que eles utilizavam era invadir fábricas e destruir as máquinas. Isso acontecia, na verdade, porque eles acreditavam que as máquinas estavam roubando os empregos dos homens. Portanto, se eles destruíssem as máquinas, eles conseguiriam resolver o problema. Sendo que esse movimento foi abafado e sufocado pelo governo inglês de forma rápida, tá? Por isso que durou aí de 11 a 16. Já o movimento cartista, por sua vez, ele seguiu aí da década de 1830, a partir da década de 1830, tá? E lutava por direitos trabalhistas e políticos também. Para a classe trabalhadora da Inglaterra, uma das principais exigências, né? Uma das principais exigências era o caráter do sufrágio universal masculino, o direito em que todos os homens pudessem votar. Os cartistas também exigiam que sua classe tivesse representatividade no parlamento inglês. Na verdade, eles conseguiram, né, esse movimento cartista, eles conseguiram aí serem atendidos em algumas coisas, justamente pelo seu trabalho um pouco diferenciado dos ludistas, né? Os ludistas queriam a luta, né? Eles estavam querendo a destruição das fábricas e destruição das máquinas. E isso, por sua vez, não funcionou, né? Então eles queriam colocar a força, foram reprimidos, mas os cartistas, através de cartas, né, enviadas ao governo, esse movimento tentou
articular de uma forma mais política as suas ideias e obteve mais resultados. Beleza? Falando sobre o capítulo 23, onde nós vemos a independência da América Inglesa, é importante nós falarmos aqui que a independência da América Inglesa ela teve início lá na Guerra dos 100 Anos. Falando sobre o capítulo 23, que fala sobre a independência da América, é importante nós falarmos da América Inglesa. É importante nós falarmos que todo esse processo de independência ele teve início na Guerra de 7 Anos, que foi de 1756 a 1763. Ingleses e franceses se envolveram aí numa guerra, na chamada Guerra dos 7 Anos, iniciada aí por causa de uma disputa de fronteiras entre as colônias da América do Norte entre as colônias da América do Norte e também na Índia. A Inglaterra aliou-se aí à Prússia para combater a França e seus aliados, Áustria, Rússia, Espanha e Saxônia. Áustria, Rússia e Espanha. Diversas batalhas foram travadas na Europa e na Ásia também. Na colônia inglesa da América do Norte, os indígenas se aliaram tanto aos franceses quanto aos ingleses e tiveram um papel ativo nesses combates. Com a derrota da França, ela passou a ceder aí, aos ingleses o Canadá, o Vale do Oio, o Canadá e parte aí das Antilhas. Os espanhóis se aliaram aos franceses na América e receberam deles o oeste do Mississippi, mas tiveram que ceder aí a Flórida à Inglaterra, tá? Então, nesse contexto, né? Então, nesse contexto, né, dessa guerra, o governo inglês, ele por dificuldades financeiras, né, ele impõe a coroa inglesa, na verdade, estava quebrada depois dessa guerra, né? E ela resolveu aumentar os impostos pesados, né, sobre os americanos, sobre os colonos americanos. Na verdade, a Inglaterra ela via a colônia americana com aquele dito negligência salutar, que era, eles viam a colônia, mas a colônia pagava os tributos, mas podia fazer comércio com o mundo todo. Ela não estava presa à metrópole inglesa, tá? O pacto colonial, nesse caso, ele não era de fato implantado, tá? Mas eles resolveram se recuperar economicamente através da colônia. E aí, em 1756, o governo inglês impõe aí várias sanções e leis aos seus colonos, né? Como, por exemplo, a lei do açúcar, também a lei do selo e a lei do chá, tá? A partir desse período, eles começaram a impor algumas leis, por exemplo, a lei do selo, qualquer carta ou documento, qualquer coisa que tivesse que rodar a colônia deveria ter o selo da Inglaterra, o selo real. Olha só, isso encarecia muito o produto. Tinha também a lei do chá, que proibia os ingleses, os americanos, de comercializar chá ou de comprar chá com outros fornecedores que não fossem os ingleses. Então, os americanos, eles experimentavam uma liberdade. E a partir daí, depois da Guerra dos 7 anos, os ingleses tentam fechar a economia americana, fazendo com que os americanos só tivessem comércio com eles, tá? Na maioria dos casos, tá?
Em 1773, colonos disfarçados aí de índios protestaram em Boston, no porto de Boston, contra a lei do chá. O que eles fizeram? Eles entraram sobre um navio e lançaram ao mar mais de 300 caixas de chá vindos da Inglaterra. Isso fez com que, na verdade, essa revolta, né, ou essa manifestação, ficou conhecida como Festa do Porto de Chá. Festa do Chá do Porto de Boston, tá? Onde eles fizeram essa manifestação. O parlamento inglês aprova as chamadas leis intoleráveis. Representantes dos colonos, né, se reuniram no chamado primeiro Congresso de Filadélfia e pedem aí a revogação das leis intoleráveis. Que leis eram essas? Aí nós temos aí, por exemplo, né, eles mandam tropas para a América e eles dizem que os colonos eles são obrigados a dar abrigo a esses militares, a dar alimentação a esses militares, e isso causou uma grande revolta entre os colonos. Por isso que nós chamamos de leis intoleráveis, porque foi o ápice das leis que a Inglaterra criou para poder combater os colonos, tá? Eclodiram aí vários conflitos armados a partir de 1775, tá? Entre os colonos e os ingleses. Em 1776, reuniram o segundo Congresso Continental da Filadélfia, onde você tinha representantes de todas as chamadas 13 colônias, que eu acho que eu não falei anteriormente, mas a colônia americana ela era dividida em 13 colônias, uma faixa de terra estreita, e eram divididas em 13 colônias, todas elas eram independentes e ligadas diretamente à Inglaterra. Mas, a partir de 1776, eles fazem esse Congresso de Filadélfia e aprovam aí a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Embora já estavam acontecendo alguns conflitos, eles fazem a Declaração de Independência dos Estados Unidos, baseados na Revolução Francesa também, nos valores do iluminismo, que estavam lá evidentes, e numa efervescência na Europa, os pensadores e as ideias iluministas. Então, os colonos, baseados na ideia de que eles poderiam se revoltar contra qualquer lei injusta, eles resolvem fazer esse movimento contra a coroa inglesa, tá? E eles se declaram independentes em 1776, e apoiados aí por forças francesas e espanhóis, os colonos eles venceram as tropas inglesas nas batalhas, né, que aconteceram. E em 1781 nós temos aí a principal batalha onde eles vencem, e em 1783 é assinado o Tratado de Versalhes, pelo qual o governo inglês ele reconhece de fato a independência dos Estados Unidos. Em 1787 é aprovada a Constituição Americana, e em 1789 nós temos aí George Washington eleito o primeiro presidente dos Estados Unidos, beleza? Então, esse processo que aconteceu, eu fiz aqui um resumão, né? Falei bem resumido do processo, mas é importante nós dizermos que esse movimento ele surgiu a partir aí da Revolução Francesa, tendo influências da Revolução Francesa também, beleza? Então, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero que possa ter sido útil para vocês. Façam as atividades propostas no livro e também no material que eu enviei para vocês. E na semana que vem nós já temos uma aula de revisão, onde vocês vão ter aí um conteúdo. Nós vamos falar um pouco sobre alguns conteúdos para que vocês possam fazer uma boa prova, beleza? Galera, então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu!